Lin, bem-vindo Cobra. Ontem na segunda-feira 12 de outubro Benjamin Fulford informou que os militares dos Estados Unidos assumiram o Federal Reserve Guard. Você pode verificar que este é um relatório verdadeiro. Cobra, não posso confirmar essa informação. Se ele estiver correto. Eu estou feliz com isso. Eu não diria que isso é correto neste momento. Muitas mudanças no Oriente Médio este mês. Parece que os principais países patrocinadores terroristas do planeta, tais como Israel, Arábia Saudita e Turquia, estão sendo isolados. O poderio militar americano inteiro está se retirando do Médio Oriente e os russos parecem estar tomando conta de toda a área e esmagando o ISIL com força, matando seu líder dentro de 2 semanas a bombardeá-los. Por que toda essa mudança ocorreu de forma dramática? Foi planejado em segredo por algum tempo. E tinha que ser feito no momento certo, e no momento certo veio e Putin foi capaz de entregar seu discurso na ONU para preparar o internacional apoio silencioso para sua missão. O longo planejamento da Aliança Oriental para fazer isso acontecer. Então, isso realmente não foi, de repente, foi planejado. Não foi de repente, foi uma parte do plano de longo prazo. Pode dizer-nos qual é o propósito dos dragões brancos? Estão relacionados com a libertação do planeta. Dragões brancos é um termo genérico que descreve realmente várias facções dragão. E cada uma das facções dragão tem seu próprio papel no processo de libertação. Alguns deles são mais políticos, alguns deles estão preocupados com a criação da alternativa do sistema financeiro e alguns deles estão fazendo o trabalho mais espiritual na própria transformação. Eu tenho uma segunda pergunta sobre os dragões e é sobre os dragões de ouro e os dragões azuis. Você pode definir suas diferenças e suas funções específicas? Eu diria que os dragões azuis são o lado espiritual. Eles são os únicos que têm sido contactados pela rede Agartha muitas centenas de anos atrás, e seu poder espiritual que vem de conexão com a rede de Agartha. Os dragões de ouro, ou eu diria os dragões amarelos, são aqueles que estão tentando trazer mudanças positivas na estrutura política no Oriente e, gradualmente, com a sua conexão com os templários também no Ocidente. Obrigado. É verdade que os funcionários públicos que passaram agora a ajudar as forças da luz estão sendo substituídos por AI para manter a agenda da Cabala em andamento? Não. Então, nada disso está correto. Não é correto. Como você definiria clonagem? A clonagem é um processo onde você pode criar uma cópia genética exata de um determinado ser vivo, reproduzindo DNA e também a manipulação de DNA de uma forma que pode criar versão melhorada do original antigo. São ambos, é uma cópia exata e uma cópia melhorada do original. Os clones têm sentimentos normais como curiosidade e preocupações como os seres humanos normais têm. Clones não são muito diferentes dos humanos regulares, porque em um corpo clonado você precisa colocar uma alma, assim um corpo clonado sem a alma é apenas um pedaço de carne estragada. Você tem que animar o clone, colocando a alma, um ser vivo naquele corpo. A clonagem é negativa ou positiva? Dependendo do propósito por trás dela. Pode ser ambos. Clones têm alma. Acabei de responder a esta pergunta. O que é uma alma artificial? Alma artificial não existe. Ultimamente houve muito medo baseado no material de propagação sobre a inteligência artificial. Na realidade, não existe. É apenas um programa de computador que sempre tem sido operado a um determinado nível por uma entidade consciente viva. Assim, na verdade AI é um termo que é uma contradição. Pode uma alma humana real ser implantada forçada por tecnologia em um clone? Não é uma alma que é implantada, mas a personalidade que é animada está sendo implantada. Vários corpos de energia podem ser implantados e, infelizmente, o corpo físico também pode ser implantado. Qual é a média de vida de clones? Dependendo da qualidade de um clone, mas não é menor que a qualidade de um ser na superfície do planeta. Você vai apontar as principais diferenças psicológicas, físicas e espirituais entre um ser humano normal com uma alma e um clone sem alma. Um clone sem alma não existe. Você sempre precisa colocar uma alma naquele corpo.
O que as pessoas chamam de clones sem alma são realmente seres robóticos que já foram removidos da superfície do planeta e do subterrâneo. Ok. Obrigado. Desde que a tecnologia de transplante de órgãos está tão avançada hoje em dia, porque um cérebro ou um coração apenas não são transplantados para um clone de alguém para estender vida? Isso, claro, é possível com a medicina avançada, mas mesmo isso se torna redundante porque temos replicadores abaixo da superfície do planeta que podem realmente voltar a crescer o órgão original em perfeito estado. Se dizer que foi para um cérebro, você obteria de volta a memória com um novo cérebro. Memória sobre um nível mais elevado não está associada com um cérebro. A memória é estratificado no corpo-alma. O cérebro só transmite a memória do corpo-alma no corpo físico. Assim, a memória no corpo-alma está sempre completa. E, claro, você pode voltar a crescer o cérebro e reconectar o corpo físico com a memória. Eu tenho algumas perguntas sobre o país México. Qual é o plano das forças de luz para acabar com o tráfico de drogas em massa lá? É muito simples. É parte do plano para o evento. Eles vão prender os agentes da Cabala. Eles vão prender os jesuítas e o tráfico de drogas vai acabar. A próxima pergunta, Lídia, é: por que é que este país é tão corrupto e violento? Na verdade, o México, há muito tempo atrás era uma das principais fortalezas reptilianas no planeta. Então, houve razões ocultas por trás desta concentração incomum de mal neste país, além das questões de drogas óbvias? Basicamente, foi uma forte fixação reptiliana e os jesuítas têm usado de forma inapropriada. E a influência jesuíta naquele país foi muito forte nos últimos, eu diria, 3 ou 4 séculos. Quando você ver o sistema de mudança e de viragem para o melhor benefício dessas pessoas? No momento do evento. Eu sabia que você ia dizer isso. Claro. Que conselho você daria para todas aquelas pessoas desesperadas que vivem no México e em todo o mundo para que a mudança possa acontecer mais cedo ou mais tarde? Gostaria de sugerir que elas se concentrem sobre a luz, para trabalhar em si mesmos. Para fazer o que for possível para a liberação planetária e para estudar o processo de manifestação, porque se eles entendem o processo de manifestação, as leis da manifestação, eles podem melhorar suas vidas de forma significativa, independentemente das condições que têm neste momento. O universo está cheio de possibilidades infinitas e sempre é possível sair da situação atual, se você conhecer e compreender as leis da criação, as leis da manifestação. Quanta influência sobre nossas vidas os arcontes têm atualmente? Ainda bastante, porque eles controlam a mídia de massa, eles controlam a indústria de alimentos, eles controlam os níveis de energia em grande medida, mas o seu livre-arbítrio é sempre superior. Existem arcontes que tenham sido despertados recentemente para impedir o sucesso dos trabalhadores da luz e guerreiros da luz e para impedir a libertação planetária. Em outras palavras, há um aumento disso ultimamente. Como arcontes despertando. Sim, para a luz? É confuso. Eu iria interpretá-lo como se eles estão despertando e impedindo os trabalhadores da luz e os guerreiros da luz de serem bem-sucedidos na libertação do planeta. Eles têm feito desde que vieram aqui há muitos milênios atrás, então isso não mudou. Então isso é coisa antiga. Está acontecendo o tempo todo. Agora temos que terminar isso é tudo. Tendo que se deparar com arcontes físicos que vivem aqui na Terra, e a natureza positiva, chamados guardiões, em outras palavras, trabalhando para a luz. A confusão e talvez mal entendido que havia apenas 4 arcontes físicos da nobreza italiana presentes atualmente na Terra. Isso não parece ser assim. Você pode nos dizer sobre estes arcontes terrestres, especialmente os guardiões? Está novamente confundindo várias coisas. Arcontes não são da luz. Arcontes não são guardiões. Existem ainda alguns arcontes físicos nas famílias da nobreza negra italiana, principalmente algumas delas são de famílias da nobreza negra alemã e de outras nações, mas eles estão perdendo poder diariamente. Existe tal coisa como um verdadeiro terráqueo nascido. Nós todos sabemos sobre sementes das estrelas, trabalhadores da luz e guerreiros da luz que concordaram em encarnar aqui na Terra e ajudar o processo de libertação do planeta e ascensão.
Eles vêm aqui de outras estrelas, talvez, outras galáxias. Mas por que há essa enorme discrepância entre eles e o resto da humanidade? É simplesmente porque as pessoas das estrelas que vieram de outros sistemas estelares têm experimentado dimensões superiores antes onde, como a massa da humanidade nunca experimentou ascensão. A massa da humanidade está crescendo para a ascensão, pela primeira vez. Portanto, há tal coisa como um verdadeiro terráqueo nascido que não teve encarnações em outros lugares. A grande maioria das pessoas neste planeta estão nessa categoria. Com todas as forças obscuras se unindo às forças da luz, como podemos confiar neles? Não é a humanidade superfície que está a fazer este processo de classificação. São trabalhadores da luz e guerreiros da luz muito hábeis das forças de luz a partir desta região da galáxia. E eles podem ler os pensamentos, eles podem ler a aura. E eles sabem exatamente quais as motivações desses que eram escuros anteriormente têm. E suas motivações são completamente transparentes, para que não haja erros aqui. Você pode nos dizer alguma coisa sobre este poderoso ser reptiliano supremo que é conhecido como a Abelha Rainha? O que você gostaria de saber? Eu acho que eles só querem uma descrição geral, a história deste ser reptiliano e qual é o seu propósito e qualquer coisa que você pode nos dizer sobre ele. Neste momento eu não iria liberar informações sobre determinados seres reptilianos por várias razões. Parece que há um grande número de reptilianos vivendo entre nós. Alguns, uma pequena maioria está aqui para nos ajudar, trabalhando para a luz, mas grandes números no showbiz, seja músicos ou atores parecem ser reptilianos híbridos, isso é verdade. Sim, isso é verdade. Há pessoas que querem saber sobre microchips, eu tenho certeza que isso está relacionado com implantes. Cobra, você pode nos dizer sobre o status atual dos microchips? Microchips já não é um problema. Foi um grande problema décadas atrás. Na verdade, a campanha para microchipar começou depois da Segunda Guerra Mundial, após a campanha de vacinação da OMS no final dos anos 40. 1940 e o movimento de resistência neutralizaram todos os microchips para que eles não estivessem mais ativos. Isso fará com que um monte de gente fique feliz. Há lugares ao redor do mundo onde as cidades foram construídas abaixo do nível do mar. Não temos uma chance de que essas cidades podem ser, em algum momento, engolidas pela água. É possível que nos será dada uma advertência antes que isso aconteça? Você pode nos dar uma atualização sobre as mudanças físicas na Terra? As forças da luz, especialmente a Confederação Galáctica, estabilizou as grades da Terra na medida em que não há mudanças drásticas esperadas na Terra, especialmente, não antes do evento. As pessoas não precisam se preocupar com isso. Que esforços podem e devem ser feitos para manter contato com várias figuras públicas para facilitar a criação de uma aliança ou uma coalizão? É muito encorajador para as pessoas a tentar chegar a essas figuras públicas e espero que alguns deles vão responder porque isso seria muito poderoso no momento. Seria benéfico informar e importante chegar a essas pessoas no momento do evento na esperança deles ajudarem em relação à dispensação e informação? Também, sim. Eu queria acrescentar aqui que PFCnet está com uma parceria com uma empresa chamada Quill, para ajudar a registrar-se e ajudar as pessoas ao redor do mundo a encontrar grupos em sua área e encontrar-se com eles a se preparar para o evento e também para fazer a meditação semanal da liberação. Então, se as pessoas forem para o Prepare for Change e derem uma olhada na área, participar e se inscrevam. Link na descrição. Será que a mudança nos fundos médios Fed será cortado para as corporações prejudiciais da Cabala? A mudança do Fed ainda não aconteceu. Quando a peneira do Fed irá acontecer, será o momento do reset financeiro. Isto é o fim das questões de eventos atuais. Agora eu vou ter Richard aqui fazendo as perguntas. Entrevista com Richard. Olá, Cobra, prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo também. Muito obrigado. A minha primeira pergunta seria: o que é a fonte? A fonte é um campo da consciência universal, é o Uno. O que é o primeiro criador? O criador primordial é a fonte, é o campo de consciência de que cada um tem partes projetadas de si mesmo para a anomalia primária para compreendê-la e resolvê-la.
Qual é a diferença entre o primeiro Criador e criação em si? A criação, para definir o universo como a criação, é uma interação entre a fonte e a anomalia primária. E a fonte projetou partes de si mesma, faíscas de si para a criação a fim de resolver e absorver a anomalia primária de volta para a fonte. Como o primeiro Criador veio a existir? Sempre existiu, nunca começou e sempre será. Obrigado. Quais são os objetivos do primeiro Criador? O objetivo do Um é curar a anomalia primária e todas as partes da consciência, para todas as centelhas divinas retornarem de volta para a fonte. O primeiro Criador julga? Não. Maravilhoso. Como é que o Criador primordial cria? Na verdade, a palavra criador não é absolutamente correta, porque a fonte não cria. A fonte interage. Ela projeta faíscas de consciência para a anomalia primária e esta fusão de dois elementos diferentes cria a criação. Eu entendo, obrigado. Como podemos aprender a criar a realidade? Ao compreender as leis da criação, e as leis da criação são muito simples. Criação ou manifestação é a precipitação de sua vontade através de várias dimensões em relação ao plano físico e se alinhar ou aspectos do seu ser com a sua vontade divina, que a vontade divina será manifestada no plano físico. Isso é uma espécie de processo, você tem que passar por ele. Eu diria que o fogo elétrico de sua própria consciência. Seres superiores podem criar a matéria através do pensamento? Exatamente. Será que todos os seres humanos têm essa capacidade? Todos os seres ascensionados têm essa capacidade. Ok. Será que todos os seres humanos têm a capacidade de manifestar a realidade, para criar a realidade? Sim, mas essa capacidade não é plenamente manifestada. É apenas um potencial que precisa ser exercido. Será que somos realmente a fonte na realidade física? Sim. Sem entrar em muitos detalhes, como é que nos esquecemos que estávamos à fonte? Esquecemos porque foram submetidos a muito dessa anomalia primária e a exposição excessiva à anomalia primária nos fez esquecer. Eu entendo. Como nos tornamos a fonte novamente? Como é que vamos recuperar essas habilidades físicas e as memórias? Ao conectar o nosso eu superior com a nossa própria alma, e essa ligação irá recriar o nosso link diretamente com a fonte. Obrigado. Responde a minha próxima pergunta. Qual é a melhor maneira de se conectar com o espírito/fonte, para melhor e construir um relacionamento? Isso seria se conectar com o seu espírito, sim? Cada pessoa tem o próprio modo individual para se conectar, mas há alguns princípios universais que é focando sobre a luz, ligação com a beleza e usando a sua própria vontade para tomar uma decisão para ter essa conexão com seu próprio eu, com sua própria alma. Obrigado. É verdade que todo espírito é uma parte da fonte principal? Sim. Qual é o propósito do espírito? O objetivo do espírito é o mesmo que o efeito do uno, da fonte. Eu entendo. Quando você tem uma conexão com seu espírito, que isso que permite que você faça física e mentalmente. Quando você tem a conexão com o espírito, você é capaz de viver a sua vida de acordo com as leis da manifestação. Você pode moldar sua vida de acordo com isso e você pode fazer a sua missão, você pode fazer sua parte no processo de libertação planetária. Muito obrigado. Será que o espírito torná-lo mais inteligente ou ele dar-lhe informações? Faz você mais sábio, não apenas mais esperto. Ele aumenta sua inteligência, mas não no forro de maneira única. Ela estimula toda a sua criatividade, todos os seus talentos e torna mais fácil para que você possa continuar com sua missão. Maravilha. Muito obrigado. Como você pode dizer quando você tem uma conexão de espírito? Quando você tem sua conexão de espírito, você manifesta aspectos do espírito como a beleza, amor, força interior e luz, e muitos outros atributos do espírito. Eu entendo, obrigado. O que é um mundo espiritual? O mundo espiritual é uma manifestação dos princípios que acabo de mencionar. Ok. Será que o mundo espiritual é considerado o paraíso? Sim. Obrigado. Os espíritos são malignos? Ou eles são almas dos bons espíritos que ainda precisam crescer? O mal é um livre-arbítrio que optou por se opor à beleza, se opõe ao amor. Isso é um livre-arbítrio que se transformou em outro lado.
O livre-arbítrio que optou por expandir e ampliar a anomalia primária. O livre-arbítrio pode fazer isso somente quando a conexão com a alma está perdida. Como podemos equilibrar a energia masculina e feminina dentro de nós mesmos? Ao conectar com ambos e tê-los interagindo com você. O que é a iluminação? É um processo de reconexão com a sua própria centelha divina. Conectando com seu próprio espírito, com a sua própria centelha divina, sua própria alma e aspectos ainda mais profundos e mais elevados de si mesmo. Quais são os sinais de iluminação? Iluminação tem um dos sinais mais importantes, é que você sabe quem você é. Você não tem a pergunta quem sou eu, porque você sabe de que conhecimento você pode criar todo o resto. Qual é a diferença entre a criação física e a criação espiritual? A criação física, como você sabe, que é a última manifestação das ideias que nasceram nos planos superiores. A criação espiritual é a manifestação das mesmas ideias sobre os planos espirituais. Muito obrigado. Existem 4 leis da criação. Você se importaria de explicá-los para nós, se você puder? Esta é apenas uma descrição arbitrária de como as pessoas entendem as leis da criação. Você pode condensar isso em uma lei, 2 ou 3 leis, no entanto você deseja. Por isso não vou dar ideias mentais aqui de como interpretar isso. Vou apenas dizer que as pessoas precisam se concentrar em sua própria experiência direta, por meio de sua própria iluminação, a sua própria experiência de sua presença eu sou, e tudo o mais virá a partir deste. Obrigado. Por nada. O que é o universo? É o total de todas as criações que se manifestam em todas as dimensões. Todos os universos são a mesma coisa. Na verdade, existem bolhas do espaço-tempo que estão emergindo do vórtice de interação entre a fonte e a anomalia primária. O que é uma galáxia? Uma galáxia é um vórtice que está crescendo fora do portal central que é o Sol Central Galáctico. Quantos planetas existem geralmente em um sistema solar? Normalmente existem cerca de 10 planetas no sistema solar em média mais ou menos. Será que todos os planetas têm um Sol ou poderia haver mais? Eu diria que os sistemas de estrelas duplas ou mesmo triplas são bastante comuns em todas as galáxias. Você pode descrever em que os outros planetas e civilizações avançadas seriam semelhantes? Eles têm composições semelhantes ao que temos neste sistema solar. Um planeta menor tende a ser mais sólido. Alguns deles têm oceanos, água líquida. A maioria deles são rochosos. Os planetas maiores são geralmente gigantes de gás, semelhante ao que temos neste sistema solar. Muito obrigado. É verdade que a vida na Terra foi trazida de nosso universo, insetos, plantas, animais. Sim, a vida não nasceu aqui. A vida veio do além. Do além. Obrigado. Você pode apenas dar-nos um exemplo da vida como uma vida diária seria em outro planeta. Na verdade, agora como mais o universo é libertado, a maioria dos seres experimentam o que eles fazem. Eles fazem isso dessa frequência do amor divino. Eles originam todas as suas ações desta frequência e, portanto, suas vidas estão cheias de alegria e beleza e harmonia e eles não experimentam este conflito intenso que temos aqui neste planeta. Para que suas vidas sejam muito bonitas. O único problema que eles têm é quando olham para este planeta e eles querem ajudar, e eles sentem a agonia e o sofrimento de seres aqui. Por isso o foco principal e o grande problema neste universo agora é completamente resolver esta anomalia primária e esta situação de refém que temos neste planeta e, em seguida, todo o universo experimentará grande salto cósmico que todo mundo está olhando em direção. Muito obrigado por isso. O que a maioria dos extraterrestres fazem? Será que eles têm empregos? Como eles passam o dia, além do que você acabou de dizer? Eles não precisam de ter empregos, porque eles podem criar tudo o que desejarem de sua tecnologia avançada. Eles se concentram em sua criatividade, eles se concentram em explorar o universo mais profundo. Eles avançam em sua ciência. Eles avançam em sua espiritualidade. Eles se conectam uns com os outros. Eles criam. Eles têm um bom tempo. Isso é incrível. Muito obrigado. Eles não têm essa rotina de escravidão. Empregos neste planeta são parte de Orion.
Isso não é algo que é normal. Não é considerado normal no resto do universo. Porque eles só aparecem de vez em quando e se vão. Eles não podem simplesmente aparecer, porque as bombas Stranglet seriam acionadas, o que levaria a consequências drásticas. As bombas Stranglet seriam detonadas. Quantas espécies têm o mesmo nível de consciência dos seres humanos? Eu diria que o nível é o mesmo, mas a qualidade não é, porque essas espécies não estão expostas ao caos e à negatividade que temos neste planeta. Então eles têm uma qualidade muito maior de experiência de vida. Quantas espécies de seres você diria que existem? Há poucos grandes arquétipos, mas há bilhões e bilhões de várias espécies de vida. Como é criada a vida como a conhecemos, plantas e animais? É uma evolução guiada por seres angélicos, e esta evolução não foi guiada sem tentativa e erro, porque a anomalia primária está envolvida no processo, infelizmente, em grande medida. Então houve muitos erros na evolução do passado. Mas agora o universo está ficando mais sábio e há cada vez menos desses erros e mais da sabedoria está presente, então as formas de vida que serão desenvolvidos no futuro serão muito mais perto da perfeição. Será que todos os seres vivos têm almas? Todos os seres têm alma, não há ser sem alma, até mesmo os animais e as plantas têm uma alma. É uma boa alma, e sim, eles têm uma certa presença maior. Sem a presença, a evolução não é possível. Eu entendo. É o mesmo para os minerais, água e arroz e coisas assim? Há uma consciência de grupo, um grupo de alma sendo essência que aguarda um momento certo para esses minerais e água despertarem a um grau maior de evolução, ainda mais no reino animal e, em seguida, mais à frente. Muito obrigado. O que se entende por co-criadores? Cada ser neste universo tem uma presença eu sou que pode criar. E que a criação está sempre interagindo com outras vontades livres e que é chamado de cocriação. Lindo. Obrigado. Qual é o objetivo do nosso Sol? O Sol neste sistema solar é um portal que conecta todo o sistema solar com o centro da galáxia e é a fonte de energia para o sistema solar. O que é um Sol galáctico? O centro galáctico é um portal que realmente traz força de vida para toda a galáxia e orienta a evolução dos fluxos de luz nesta galáxia. Qual é o nome do Sol galáctico da Terra? Eu não vou liberar esse nome ainda porque é um nome muito poderoso e é chamada de energia que muitas pessoas não estão prontos para isso ainda. Isso soa incrível. Então, há um Sol galáctico universal ou será que cada galáxia tem seu próprio Sol central individual? Cada galáxia tem seu Sol central galáctico individual, mas existem até nós de natureza extragaláctico como temos aglomerados galácticos e geralmente há uma galáxia central que tem um Sol central, que se conecta e abraça todas as galáxias no centro galáctico e o agrupamento galáctico e há o Sol central universal que é conectado diretamente à fonte. O Sol galáctico é de onde a onda de energia vai ser lançada para o ponto culminante do evento? Sim. Essas são todas as perguntas que eu tenho sobre o universo e o Sol galáctico. Estas são mais perguntas sobre o voluntariado e da consciência. Apenas uma pergunta rápida sobre si mesmo. Você é voluntário para esta missão? Eu sou voluntário para a missão há muitos milhares de anos atrás, mas eu não entendia no que eu estava me metendo. Eu não sabia o que isso seria. Richard, como você ficou sabendo sobre esta missão aqui na Terra? Eu não consegui descobrir sobre esta missão aqui na Terra. Eu sabia que tinha uma missão que nunca esqueci. Houve uma chamada que saiu para o universo pedindo voluntários para vir à Terra para ajudar nas mudanças? Sim. Você pode entrar em detalhes sobre isso? De onde esta chamada veio e como ela saiu? Essa chamada foi de muitas fontes. Depois deles foi a consciência do próprio planeta, Gaia por si mesma, porque a certa altura as forças da luz não estavam indo como foi planejado e a chamada saiu para os vários sistemas estelares. Os mais qualificados trabalhadores da luz e guerreiros da luz para ajudar na resolução desta situação. E sempre souberam que era uma missão arriscada, mas que nunca foi conhecido como exatamente isso seria. Tenho outra pergunta. Você dizia que eu tinha muitas energias correndo através do meu corpo. Você pode me dizer o que são essas energias?
Normalmente eu não estou respondendo a perguntas individuais sobre o desenvolvimento espiritual individual. A maioria das vezes as pessoas precisam fazer conexões internas e auto-responder a essas perguntas. Você realmente fez isso em outros planetas? Ou devo dizer que seu espírito fez isso muitas vezes, liberando, fazendo as mudanças que tem vindo aqui para fazer a sua missão? Tenho estado envolvido muitas vezes na galáxia, mas nunca foi assim. Eu entendo. Obrigado. Como você eleva a sua consciência? Você eleva sua consciência ao se conectarem com seu próprio superior e com a fonte. Há níveis de consciência? Sim, claro, há níveis de consciência e cada um deles corresponde a uma certa frequência vibracional de seus vários corpos de energia. O que é a consciência coletiva? Campo unificado de toda a consciência de cada pessoa envolvida e, geralmente, este termo é usado para a população da superfície deste planeta. Então você também diria que cada espécie tem uma consciência coletiva? Sim. Obrigado. O que é a evolução da alma? A evolução da alma é um processo através do qual a alma cresce e começa a entender mais a sua posição neste universo e sua relação com a fonte e para o próprio universo criativo. Ok. Como é que uma alma evolui? A alma evolui através da experiência e através de uma maior conexão com a fonte. Qual é o propósito da evolução da alma? O propósito da evolução da alma é retornar de volta para a fonte. Richard, o que é ascensão? Eu não vou responder a essa pergunta ainda porque é uma questão muito profunda e eu preciso respondê-la corretamente e quando for a hora certa eu vou liberar tal informação do processo de ascensão através do meu blog. Obrigado. Eu estava tentando entender como você se prepara para a ascensão. Vou simplificar: conectar com sua alma. Essa é a resposta principal. A resposta principal não é para alterar o seu DNA, não é para ativar seu corpo de luz, mas é para se conectar à sua alma. Obrigado, muito obrigado por dizer isso. Existe mais de um processo de ascensão para a evolução da alma. Há um processo de ascensão e isso é suficiente. Vivemos em dimensões mais baixas no momento. Qual seria o próximo grupo de dimensão? O que você faria lá? Quando chegarmos à nossa consciência, quando voltarmos nossa consciência plena e deixarmos este reino para o próximo reino, eu só estou querendo saber o que temos. Vou descrever isso em detalhes quando eu for publicar informações sobre o processo de ascensão. Como a alma progride, não podemos apenas ir para a vida humana ou nós vamos para a vida animal. Poderíamos viver como as outras espécies à medida que evoluímos. Quando você tiver progredido para a vida humana, você nunca volta para a vida animal novamente e a maioria das pessoas das estrelas nunca experimentaram uma vida animal. Então, vamos apenas voltar para a nossa magnificência da nossa presença alma. O que é pecado? Ou o pecado é algo que foi feito pela religião? O pecado é um conceito que tem sido inventado pelos arcontes para controlar e suprimir o desenvolvimento espiritual da população superfície. O que é a frequência vibracional? Frequência vibracional é a frequência de rotação, eu diria, os átomos permanentes, como são chamados nos diversos órgãos espirituais de nossa constituição, de nosso ser. Qual é o propósito da frequência vibracional? É apenas a descrição de um determinado processo físico. Quanto mais rápido esses átomos giram, quanto maior a frequência vibracional, mais você está conectado à fonte. Eu estou indo para o próximo grupo de perguntas, que é sobre a nossa galáxia e mais detalhes de onde estamos agora. Como é criada uma galáxia? A galáxia emerge do portal do Sol Central Galáctico. É como uma bolha de energia que explode no tempo-espaço e a matéria que está nascendo através do portal do Sol Central gira como um vórtice em torno desse centro. E quando a galáxia evolui, geralmente, evolui para uma galáxia espiral, que é uma galáxia totalmente evoluída. Os ETS acreditam no primeiro Criador? Os ETS não acreditam, eles sabem. Eles estão relacionados com a fonte. Existem bons e maus ETS? Nós todos experimentamos bom e mal do ET em nossas vidas. Ok. Para esses ETS negativos foi esta uma escolha de sua parte, é uma escolha que eles realmente fizeram.
Sim, foi uma escolha de responder à anomalia primária. De onde é que o mal vem? O mal veio de uma decisão de opor-se à luz. É uma decisão do livre-arbítrio que é feito como resultado da interação entre livre-arbítrio e a anomalia primária, como acabo de descrever isso. Por que as pessoas sofrem? As pessoas sofrem porque estão expostas à anomalia primária e porque elas estão expostas às condições que são um resultado e consequência da soma das massas de todas as decisões negativas que foram feitas neste planeta. Eu entendo. Antes de vir a este tempo de vida, nós escolhemos quem nós somos, nós escolhemos a nossa vida, nós escolhemos onde vamos estar, o que vamos experimentar. Fizemos nossa escolha inicial para vir para esta área, mas quando chegamos aqui estávamos realmente prisioneiros e nossas opções foram bastante limitadas. Tivemos algumas palavras em nossas encarnações, onde estaremos, mas a grande maioria das escolhas foram feitas pelos arcontes. Eles nos deram um escopo limitado de opções e eles têm forçado muitas condições que nós nunca teríamos concordado. Nota do Gabriel: quando se está com baixa vibração, somos facilmente manipulados por qualquer entidade negativa. Quais são chakras? Chakras são vórtices de energias que realmente transmitem fluxo do prana em vários corpos de energia. Obrigado. Será que precisamos de chakras? Sim. Qual é a sua finalidade? Como eu já disse, o seu objetivo é transmitir prana. Eles atuam como portais e cada chakra é um portal que nos conecta com uma certa frequência vibracional específica que é necessário para a parte do corpo e energia funcionar. Como é que vamos limpar nossos chakras ou o que é recomendado? Existem várias técnicas, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas geralmente você pode purificá-los com a chama violeta do Mestre San Germain. Há um monte de confusão. Será que realmente ativamos nossos chakras? Ou eles já estão ativos e nós precisamos aprender como usá-los? Há uma maneira de ajudar na ativação do chakra. Um dos aspectos desta é remover os bloqueios e distorções do chakra e o outro aspecto é permitir que a nossa consciência ajude o chakra a operar corretamente. Mas isso é bastante avançado e a maioria das pessoas tem lido um monte de desinformação na internet sobre isso. Não há muitos profissionais qualificados que sabem como ajudar as pessoas a ativar seus chakras de forma adequada. Quais são as melhores maneiras de perder o medo? As melhores maneiras de perder o medo é ir além de sua zona de conforto. Portanto, se seu medo é medo de altura, exponha-se um pouco mais disso. Se você tem medo de voar de avião, expondo-se gradualmente a isto. Ao conquistar o seu medo, você está se tornando mais forte. Não negue o seu medo. Reconheça-o, mas, em seguida, vá além dele. Como podemos perder a dúvida em nós mesmos? Ao conhecer-se. Ao conhecer suas motivações, sendo sincero com você mesmo e integrando partes de si mesmo. Qual é a melhor maneira de perder raiva e ódio? A raiva é a inspiração frustrada. Você está com raiva porque você quer fazer algo e alguém o está impedindo de fazê-lo. Então, se você canalizar essa raiva de forma construtiva, pode ser uma ferramenta muito poderosa para a libertação planetária. Como podemos trabalhar em nosso julgamento em relação a outros povos e para a situação? Simplesmente por entender que eles passaram por momentos difíceis em algum lugar no passado e eles simplesmente não sabem como se comportar melhor. Obrigado. Como podemos trabalhar em perder ciúme e inveja? Simplesmente por entender que cada pessoa tem sua própria missão, a sua própria posição na vida e sua própria posição na sociedade humana e ninguém pode substituir ninguém. Cobra, qual é o propósito da vida? O propósito da vida é encontrar um caminho de volta para o Uno. O que é o reino etérico? O plano etérico é o plano de criação, que é menos denso do que o físico, mas um pouco mais do que o astral. É o plano energético. O que é o plano astral? O plano astral é o plano que é um pouco menos denso do que o plano etérico. É emocional. É um campo de energia emocional. Como os mestres ascensionados são capazes de trabalhar conosco? A maioria deles trabalha com nossa consciência.
Eles nos inspiram para se conectar com nossa alma e nos apoiar nesse crescimento, enviando-nos as energias do amor, apoio, iluminação e capacitando-nos a tornar-se mais de quem realmente somos. Isso foi lindo. Obrigado. Como podemos trabalhar com esses mestres ascensos? Dirigindo-se a eles. Ao comunicar-se com eles em nossa consciência, assim como seria se comunicar com um bom amigo. Muito obrigado, Cobra. Esta é a última das minhas perguntas. Muito obrigado pelo seu tempo. Por nada. Muito obrigado, Cobra, por todas as respostas que você forneceu hoje. Vamos continuar com a parte 2 de nossa próxima série. Nós pedimos perguntas de nossa audiência e elas podem ser enviadas para o website e vou postar essa antes da próxima entrevista. Ok. Muito bem. Cobra, existe alguma coisa que você gostaria de dizer para encerrar? Sim, eu gostaria de colocar isso de novo. É muito importante agora para todos que querem ter este planeta liberado para juntarmos nossas forças. Este é um dos elementos críticos da libertação planetária. Eu concordo. Muito obrigada. Obrigado pela entrevista. Lin, muito bom. Até a próxima vez. Richard, Cobra, muito obrigado. Obrigado.